Então, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do projeto Make Sincerona. Nós estamos na versão Turbo, live todos os dias às 17 horas aqui no Instagram. Se você está me assistindo depois, no Facebook, no YouTube, você pode vir para cá para participar ao vivo também, se você quiser. Por aqui eu te entrego maquiagem de verdade, maquiagem que funciona, maquiagem que vai deixar a tua vida mais rápida e com mais qualidade. Então, se você quer vídeos rapidinhos, não é por aqui que você vai encontrar, porque aqui eu te conto tudo. Para te contar tudo, eu preciso de um tempo, sabe? E hoje eu vou fazer um olho de um jeito e outro olho de outro. Eu vou ficar toda torta aqui, sim. Porque de um lado eu vou mostrar pra vocês os acertos da maquiagem e do outro lado, muita coisa que eu vejo por aí o pessoal fazendo errado. Só que muita coisa que eu fazia errado também. E conforme eu for fazendo as técnicas, eu vou contando pra vocês o que eu fazia errado antigamente, como é que eu aprendi. Eu separei aqui, deixa eu ver, 10 erros. Eu tenho anotado aqui num caderno pra eu não esquecer de nenhum. 10 erros que eu vou conversar junto com vocês. E eu separei pra eu não esquecer, porque senão eu me empolgo às vezes e aí eu esqueço de alguma coisa. E a gente vai começar falando sobre o começo da maquiagem nos olhos. Então, olha só, eu tô com a pele pronta, eu tô com a sobrancelha pronta, ela nem tá hoje bem parelha, sabe? Porque de vez em quando eu faço ela bem parelhinha, quando eu tenho mais tempo, mais paciência, mais vontade, e de vez em quando eu só preencho ela, que foi o caso de hoje. Então, estando assim pronta a pele... esqueci de passar o batom, mas aí eu passo no final com vocês. Estando a pele pronta e a sobrancelha, a gente pode começar pelos olhos. E aí vem o primeiro erro. Muitas mulheres começam a maquiagem assim, ó. Vou pegar aqui um pincel de aplicar sombra, comumzinho, e vou pegar uma sombra dessa paletinha aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Vou usar essa daqui, ó, que é um rosado, sabe? Um rosinha. E muitas mulheres fazem isso aqui, ó. Elas estão aqui, ó, com o olho sem nada. E aí vem com a sombra. Eu tô pegando, gente, ó. Não tá aparecendo nada, né? Mas, ó. Tô pegando. Eu não tô nem tirando o excesso pra ver se gruda pelo menos um pouquinho mais. Vou pegar pela 4ª vez a sombra e tô aplicando aqui na pálpebra sem nada. E nada acontece. Fica só um mero brilhozinho. Mas a sombra, ela não entrega a cor dela como é lá. Sabe? Claro que aqui não dá pra ver, né? Vocês vão ver no outro olho. Então, olha só, pra maquiagem pigmentar, ela precisa ter uma base. E na maquiagem da pele, a base de tudo é a base. Na maquiagem dos olhos, a base pode ser corretivo ou pode ser fixador de sombras. Só que eu, Tami, não gosto de usar fixador de sombras porque eu acho que é meio... Não que é inútil, mas eu prefiro o corretivo, porque aí é um produto a menos, sabe, que eu tenho pra usar. Então, eu acabo indo direto com o corretivo, porque assim, quando eu faço a minha pele, eu já aplico o corretivo lá na pálpebra. Então, eu acabo pulando um passo, sabe? E aí, eu não preciso voltar e aplicar que nem eu tô fazendo agora. Eu tô fazendo isso pra mostrar pra vocês. E aí, eu vou vir aqui, pode ser com o dedo, ou pode ser assim com a esponjinha. Só que eu preciso ter sempre bastante corretivo na minha pálpebra aplicado. Não adianta ser só um pouquinho, porque se vocês deixarem esse corretivo muito ralinho, a sombra não vai ter nada pra grudar. E aí ela não vai ter uma base. Eu não tô falando base, sabe? De produto. Eu tô falando de uma base como se fosse uma estrutura. É que nem uma casa tem a estrutura dela, o alicerce dela. O alicerce aqui da maquiagem do olho é corretivo. E outra coisa, a minha olheira começa aqui dentro e muitas de vocês também começam. Então a gente não aplica só corretivo aqui, a gente aplica corretivo desde aqui, ó, desde lá de cima. E aqui, olha o buraco que fica. Vocês estão vendo aqui minha olheira? E depois isso aqui vai deixar a minha maquiagem manchada. Agora, gente, eu vou pegar o pó. Ó, o pó que eu usei lá no meu rosto e eu vou aplicar ele no meu olho. Então, ó, vou pegar o pó com outro pincelzinho só pra não pegar o mesmo, né? Mas é um pincel de sombra igual. Só que eu vou aplicar esse pó aqui, ó, no começo. Vou aplicar embaixo da sobrancelha e vou aplicar aqui no final. Eu não vou aplicar na pálpebra móvel. Não é que esteja errado aplicar na pálpebra móvel, mas eu quero mostrar pra vocês que quando a gente não tem nada melequento na pálpebra, a sombra, ela não pigmenta muito.
Então aqui o meu corretivo tá molhado. Aí olha como a sombra pigmenta mais. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí em casa tanto quanto eu vejo aqui, tá? Mas tem bastante diferença. Só que o que dá de diferença também? Durabilidade. Então muitas vezes vocês me falam assim: Tami, eu tenho uma sombra que não funciona, ou a minha sombra não é boa, ela não é pigmentada. Será que a sombra que não funciona e que não é pigmentada? Ou será que você está aplicando ela assim direto na pálpebra, sem ter uma base, um alicerce para ela? Então, primeiro erro, aplicar a sombra direto na pálpebra e não camuflar a olheira, ó, desde aqui do comecinho. É visível de cara a diferença. Ai, que bom, Irlanda, que dá pra ver, porque eu na tela aqui eu não vejo tanta diferença, sabe? Mas no espelho é gritante a diferença. Olheiras, eu sofro. Eu também sofro, gente. E olha como minha olheira é funda. Ultimamente ela tá mais funda ainda, que eu não tô dormindo direito. Então, fica mais funda ainda. Não apliquei mais quantidade desse lado, tá? O que eu apliquei agora o que eu fiz agora foi pigmentar mais ela naturalmente, porque tinha o quê? O corretivo ali por baixo. E nesse lado aqui, ela já fica meio se misturando com a olheira e já fica escura aqui, ó. E desse lado não, ó, eu vejo bem certinho onde começa e tá iluminado aqui. Então é bem importante a gente zerar a nossa olheira, principalmente aqui no cantinho, para não deixar os nossos olhos mais fundos. E sobre eu ter aplicado pó aqui, ó, embaixo das olheiras não, embaixo da sobrancelha, vai ajudar muito com o próximo passo. O próximo passo agora é esfumar. Então, olha só, quando eu esfumo o meu côncavo, eu vou fazer o lado certo agora, tá? Quando eu esfumo o meu côncavo e embaixo dele, embaixo da sombra que eu vou esfumar, tem corretivo e pó, eu tenho uma base perfeita para o esfumado acontecer melhor, sabe? Então, eu vou ter com certeza um resultado mais fácil para que isso aconteça. Vou pegar esse marrom aqui, ó, que é um marrom clarinho. Tiro o excesso, porque minha pele já tá pronta, e vou dando batidinhas, ó, no côncavo, aonde eu quiser agora, sabe? Fazendo bem a junção dessa sombra que eu acabei de aplicar, que é uma sombra rosada, com a minha pele lá em cima, que não tem nada. É bem o meio termo, então é no côncavo e vai um pouquinho pra cima já. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Olheiras, não sei tirar. Suzana, aos poucos tu vai aprendendo tudo. Fica tranquila, tem muito conteúdo já aqui. Inclusive, essa semana mesmo saiu um conteúdo só sobre olheiras aqui no feed, sabe? Depois dá uma olhadinha lá. O que você tá fazendo agora é o certo. Isso, o lado de cá é o certo. Ó, gente, o lado de cá, hoje o olho de cá vai ser o certo e o olho de cá vai ser o errado, tá? E, gente, não é assim, necessariamente errado, mas é que não funciona o resultado final, sabe? Tá, então é errado sim, né? Ai, é visível de cara. A Gisele falou, sim, gosto muito, estou aprendendo muito com você. Ai, que bom, Gisele. A Suzana falou, muito bom ver os dois, que bom. Que bom que vocês gostam. Errado também é começar com a sombra muito escura, né? Sim, é um dos próximos erros. Travou e eu não vi. Você... Janaína perguntou, travou e eu não vi. Você usa sombra para selar? Pó do rosto, pó facial, sabe? Pó mesmo. Esse pincel aqui que eu tô usando é o pincel E40 da Ruby Rose. É um pincel que custa aí uns 10, 12 reais por aí. Não costuma ser muito mais do que isso. Eu, inclusive, vi que eu acabei de fazer uma mancha ali, ó. Mas depois eu conserto. Não tem problema nenhum. Então eu vou fazendo aqui ó, um fundo pro meu esfumado. Um fundinho. Os pincéis mais baratos que eu conheço e que são bons, não são os melhores pincéis, são esses, tá? Os da Ruby Rose são os que eu conheço que são mais baratos. Mas deixando bem claro que tem pincel melhor, tá? Tem pincéis da Macrylan, que é 12, 14 reais, que são melhores do que esses. Esse pincel aqui eu devo ter pago uns 7, 8 reais por aí. E olha o que eu faço aqui no cantinho. Eu escolho se eu vou fazer a maquiagem redonda ou se eu vou fazer a maquiagem lateral, que é aquela maquiagem alongada. Hoje eu vou fazer a maquiagem redondinha aqui com vocês. Então, não é que o certo é redondo e o errado é alongado. Não é isso. Por quê? Eu não vou entrar aqui com vocês hoje em formatos de olhos, porque senão eu teria que falar o que é certo e o que é errado para os 11 formatos que eu categorizo, sabe? Que eu separo. Então, não teria como, a gente levaria aqui 5 horas para isso. Seria uma palestra, não só uma live.
Então, a gente vai falando sobre os formatos de olhos, sempre tudo misturado aqui nas nossas aulas para pegar um pouquinho de cada uma de vocês, para todo mundo ser atendida, sabe? E aí, gente, olha só. O que eu vou fazer aqui, então, é o que funciona pro meu olho. E o que eu vou fazer do lado de cá é o que não funciona para olho nenhum. Vocês vão entender já já. E daí, aqui, se você estivesse fazendo o mais alongado, era só você esfumar assim, ó, lá pra fora, tá? Mas eu vou fazer o redondinho então. E aqui nós já temos, olha, uma primeira maquiagem, que é um rosinha com um marrom. A única coisa é que deu uma marcada aqui em cima. Aí olha o que eu vou fazer. Já vou até ensinar vocês a corrigir isso aqui. Eu vou pegar um pincel de esfumar qualquer, sem nada, nada. E vou pegar o meu pó de novo, ó. Meu pó do rosto, o pó que eu usei no rosto. Vou pegar um pouquinho do pó e vou esfumar aqui, ó. Se não der certo com esse pincel, que esse pincel é bem molezinho, eu vou vir com outro pincel, um pincel um pouquinho mais durinho. Posso usar um pouquinho de cotonete também para tirar a marcação. Posso. Ó, já começa a sair. Então, pó em cima aqui da sombra, com movimento com a mão bem leve. Eu não tô forçando o pincel, ó. Ele não faz isso lá na minha pálpebra. Olha, é uma cosquinha só. E pronto, olha ali, ó. Quase que já saiu aqui a pontinha que eu não estava gostando. Então, tá tudo certo já. Isso aqui, inclusive, é uma super dica pro esfumado de vocês melhorar, sabe? Você pode esfumar assim, ó, com esse pincel e com um pouquinho de marrom. E depois, se ficou marcação, sempre tira a marcação. Não deixa o olho marcado, que é exatamente o que eu vou fazer do outro lado. É bem errado, gente, aplicar sombra só desse jeito. Tudo que eu falar pra vocês aqui hoje que é certo e que é errado é na harmonia da maquiagem e nas técnicas mais profissionais da maquiagem. Então não quer dizer que, beleza, eu faço assim, a Tami falou que tá errado, então não se sinta mal nem nada, aprende junto comigo a melhorar a tua maquiagem, porque aí a tua maquiagem vai ficar ainda mais bonita, ainda com carinha mais de profissional, beleza? Então olha só, o olho de cá, eu apliquei sombra apenas na pálpebra móvel. Quando eu vim com o pincel, eu apliquei a sombra rosadinha aqui, ó, só até ali em cima. Eu até invadi um pouquinho a mais, ó, o rosa subiu um pouquinho só, mas pouca coisa, né? Então, isso aqui, para a maioria dos formatos de olhos, não vai ficar muito bom. Então, você pode pegar uma sombra azul, verde, prata, dourada, a cor que for, marrom, preto, e aplicar só aqui. Se o teu olho é pequeno, teu olho vai ficar mais pequeno. Mas pequeno não, né? Ou português. Teu olho vai ficar menor ainda. Se o teu olho é fundo, o teu olho vai afundar mais. Porque esse escuro aqui, ó, ele traz profundidade para esse osso. Ele leva aquele osso lá para fora, além de dar acabamento para maquiagem. Dessa maneira aqui, esse meu osso aqui, ele fica mais saltado. Sim, vocês vão ver isso até o final da maquiagem também. Mas vamos supor que você já aprendeu que aplicar sombra só na pálpebra móvel não rola. E aí, você vai tentar fazer o teu esfumado, então, com uma sombra lá no côncavo, como você viu a blogueira, a maquiadora ou a professora fazendo, mas você não prestou atenção em alguns detalhes. Ó os detalhes aqui, o pulo do gato. Vamos ver se tu fazia isso errado. Primeira coisa, você vai pegar uma sombra muito escura, que nem essa, que é um marrom um pouco mais avermelhado, mas é muito escuro. Vocês vão ver que ele é bem escuro mesmo. Então, gente, eu vou dar uma exagerada aqui, mas é porque eu quero que vocês entendam. E aí, o que você vai fazer? Você vai aplicar com medo e você vai fazer isso aqui, ó, no teu olho. Muito assim, ó. Muito no côncavo. E, gente, eu não tô exagerando, tá? No movimento, eu tô exagerando na cor, mas tem muita gente que faz o côncavo assim. Só que aí, pior do que isso, tá? Pior do que isso, aí faz aqui, ó, o cantinho, sabe? Faz um V. Gente, se vocês viram alguém ensinando a fazer maquiagem com um V no cantinho, eu não sei de onde a pessoa tirou essa técnica, uma técnica bem antiga, mas não funciona pra quase ninguém. Muita agonia, muita agonia. Mas olha só, tem muita gente que faz assim, ó. Tu vai fazer um tracinho aqui com a sombra escura e vai voltar. Então tu vai fazer, ó, um V. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ficou pior do que eu imaginei. Nossa senhora. Tamizinha, ficou pior do que eu imaginei. Tá? Então você vai fazer pra cá, ó, e vai voltar. Oh, meu Deus. Então, assim, ó, o que não fazer. Ali, agora ficou um V. Agora ficou um V. Gente, isso aqui
Eu vejo por aí. Eu não estou exagerando, tá? Eu juro pra vocês que não. A pessoa marca o olho primeiro e depois ela tenta esfumar. Só que como ela marcou com uma cor muito escura, como é que tu vai esfumar isso aqui agora? Então, olha só. Fazer o V, que é um tracinho assim, ó, e depois voltar pro olho, isso aqui não é bom pra nenhum formato de olho. Nenhum. E eu ainda peguei um pincel errado, tá? Esse pincel aqui é um pincel ótimo, ele é da Macrylan. Ele é vendido, infelizmente, como pincel para esfumar, mas olha a diferença de tamanho desse pincel. Esse pincel aqui é um pincel lápis, só que ele é um pincel um pouco maior, ó. É um pincel lápis maior. Eu normalmente uso esse aqui para fazer detalhes, né? Mas ele é um pincel mais denso. Por mais macio que ele seja, ele é um pincel denso, sabe? Então, esse tipo de pincel aqui, ele é um tipo de pincel de marcação ou para esfumar uma linha muito pequena. Como aqui embaixo, ó, embaixo dos olhos a gente pode esfumar desse jeito, sabe? Mas ali no côncavo tem que ser um pincel maiorzão, beleza? Olha só. Então, por enquanto eu vou deixar essa caca desse jeito, tá? Não, mentira, não vou deixar essa caca desse jeito, não. Aí, vamos supor que tu viu que pra esfumar tem que fazer vai e vem, movimento de vai e vem. Só que, gente, eu vou fazer uma coisa aqui que eu sei que muitas de vocês não fazem, tá? Mas eu vou fazer porque senão vai ficar muito ruim. Eu vou tirar o excesso de sombra, olha ali, ó. Eu vou limpar o meu pincel. Porque digamos que eu só tenho esse pincel aqui pra esfumar. Pode ser, tá? Pode ser. Agora, se eu pegar esse pincel aqui e eu tentar esfumar essa sombra, vamos ver o que vai acontecer. A minha mão tá leve, o movimento tá certo. E aí eu vou esfumando, ó. A bordinha esfumou. Esfumou, né? Só que eu lembro que eu contei pra vocês que aqui embaixo não tem nem base, nem corretivo, nem pó. Então o pó que tem embaixo aqui, ó, ajuda com que esse marrom claro se funda com a minha pele. E aqui não. E, gente, eu já fiz isso aqui e eu já fiz isso aqui em cliente, inclusive. Sim, lá no começo, eu acreditava, porque eu tinha aprendido em alguns vídeos por aí, porque eu não tinha feito curso ainda e já maquiava os outros, né? Bem louca. Mas foi assim que eu comecei. Eu sabia que tinha que fazer um V. Não sei de onde eu tirei isso, mas tudo bem. Inclusive, olha, já caiu. Tá vendo a caca que começa a fazer? Porque a gente não pode começar com uma cor tão escura desse jeito fora do olho. Eu posso começar com uma cor escura dentro do olho se eu quiser fazer uma maquiagem toda escura, mas desse jeito fora, nem pensar. Então agora eu vou mostrar pra vocês no olho de cá como ir escurecendo a maquiagem aos poucos, tá? Então tá. Então olha só, eu comecei esse esfumado com esse pincel aqui da Ruby Rose, que é o E40. E agora eu vou trocar o meu pincel, eu vou pegar da Ruby Rose também, que é o E38, que é menor, olha só. É um pouco menor. Ah, então, mas então eu só vou conseguir fazer maquiagem se eu tiver trocentos pincéis? Não, olha só. Dá pra fazer a mesma coisa, dá pra escurecer a maquiagem com esse pincel aqui de sombra. Você vai trabalhar com ele deitado, mais no côncavo e no canto externo, sabe? Então tá. Vou pegar o menor, então, e vou pegar agora um marrom mais escuro. Na verdade, eu não vou pegar um marrom mais escuro, não. Eu vou pegar o mesmo marrom, tá? Pra mostrar pra vocês que quando a gente pega a mesma cor, ó, tira o excesso, só que a gente vai trabalhando menor, com um pincel menor e com o movimento menor, a sombra vai pigmentando, a sombra ela vai criando camadas e a gente vai escurecendo o olho de uma maneira muito mais correta, muito mais harmônica. Dessa maneira, eu vou fazer um degradê. Comecei a seguir a Tami agora e tô bem melhor. Que bom, Rafa, fico bem feliz. Mas ó, isso aqui eu já fiz, tá? Já fiz em mim, já fiz em cliente, então fica tranquila. Siga a Tami, hashtag siga a Tami. Muito bem. Então, pra eu escurecer a minha maquiagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir escurecendo aos poucos. Eu vou pegando, ó, a mesma sombra e eu vou fazendo bem no côncavo agora pra ir escurecendo. E ela vai escurecendo aos pouquinhos. Tudo com a mesma sombra por enquanto, tá? Esse olho dá certo para pálpebras caídas? Esse aqui dá, só que você vai ter que fazer ele menor, tá? Ó, a minha maquiagem ela sai do olho. A maquiagem para pálpebra muito caída assim, ó, ela não pode sair muito. Você tem que ficar com ela trabalhando ela mais redondinha aqui, ó. Agora eu volto com o pincel grande que eu tava fazendo antes e
esfumo aqui tudo junto. Eu só não posso esfumar até lá em cima na sobrancelha, senão eu vou levar muito pra cima. Mas, ó, eu vou esfumando e vou esfumando. Aí eu me olho, eu vejo se tá tudo certo. O esfumado, ele tem que estar redondinho no olho. Pra quê? Pra que ele fique no formato anatômico. A gente não pode achatar o olho. A gente não pode cair o olho. Esse olho aqui é asa de barata. Essa maquiagem aqui, o nome dessa maquiagem é maquiagem asa de barata. Beleza? E essa maquiagem aqui, ó, que parece que tem um buraco, depois eu vou linkar ela com a maquiagem de baixo. Beleza. Pra eu escurecer mais essa maquiagem, eu vou pegar aqui, eu vou pegar o marrom que eu tava usando com um pouquinho do marrom escuro. Porque assim eu consigo fazer tipo um degradê de cores no meu próprio pincel, sabe? Porque assim eu não preciso ter 580 marrons. Se eu tiver 2 marrons, eu misturo eles. Eu faço uma mistura entre eles, sabe? Então, agora, ó, com uma cor bem mais escura então no meu pincel, eu vou dar uma bela de uma escurecida aqui desse olho. E eu já vou fazendo aqui, ó, um cantinho pra não acontecer isso aqui, que ficou desse jeito. Eu vou aqui no cantinho e eu não vou lá pra fora fazendo aquele V. Olha como escureceu bastante já, tá? Conforme o começo, só que ainda tem um degradê, tá? E assim, gente, maquiagem fica estranha pra depois ficar boa. Então isso aqui tá estranho, eu tô achando estranho, só que eu sei que vai dar certo. Até o final, tudo vai dar certo. Agora eu vou pegar uma sombra dessa paleta aqui, ó, pra ajudar a melhorar esse meu degradê. Essa sombra aqui é uma sombra salmão. E vocês vão entender por quê. Quando acontecer ali, vocês vão entender. Vou pegar essa sombra aqui, que é tipo um salmão. E eu vou fazer um acabamento aqui, ó. Pra deixar essa minha maquiagem não tão marronzinha. Pra deixar ela com um toquezinho, assim, de uma corzinha diferente. Porque eu acho que na minha pele fica mais bonito. Como a minha pele é bem clara... Quando eu faço tão escuro côncavo assim, eu gosto bastante de vir, ó, com a mão bem leve, dando umas batidinhas aqui de uma cor mais quente. Eu acho maquiagem mais quente, que ela se mistura melhor com a minha pele. E isso você só vai saber se você tentar na sua casa. Pega uma cor mais quente, uma cor mais fria e vê. Porque se a tua pele ficar manchada, talvez é porque tua pele é muito quente, tua sombra é muito fria. Sabe? Não quero confundir a cabeça de vocês, mas isso acontece muito. O próximo erro é trabalhar com sombra preta de uma maneira bem errada. E vocês vão entender agora como fazer o preto de uma maneira não tão errada. Essas tonalidades são para sua tez, que é muito clara. Sim, as tonalidades que eu tô usando aqui, elas são pra minha pele, que é bem clara. Se você é mais escura que eu, você sobe um pouquinho o tom. Tami, olha só, a Tami começou a maquiagem dela com esse marrom aqui, ó, bem claro. Se você é mais morena do que eu, você vai começar com marrom assim, ó, vamos supor, tá? É o que eu tenho aqui na minha mão agora, ó. Aí, vou pegar a sombra preta, pretinha, Pretovsky. E aí, quando a gente chega assim, ó, nessa maquiagem aqui, ela ainda vai piorar. Ela ainda vai piorar. Por quê? Porque aí, o que que faz? Vai lá e coloca o preto, ó. Vai lá e coloca o preto aqui no canto. Coloca o preto aqui no canto. Meu Deus do céu, isso tá muito esquisito. E aí faz o preto também. E olha, ainda caiu ali embaixo um pouquinho. E aí faz o preto aqui, ó, também num triângulo, porque mandaram fazer um V, né? Então mandaram fazer um V, beleza. E aí, o que que acontece aqui com esse preto? Se tu for com a mão até levinha aqui, ó, nas bordinhas, até talvez dê pra fazer. Até talvez dê pra fazer assim, meio que esfumadinho. Mas, gente... Sim, eu exagerei, mas eu fazia isso. Eu tenho que ser sincera, eu fazia isso. Pra aplicar o pretinho lá do outro lado, eu até vou aplicar com o mesmo pincel, o mesmo preto, ó. Tô batendo aqui na caixinha que tá segurando o meu celular pra vocês verem que precisa tirar o excesso. E o preto, a gente não começa lá fora do olho nunca. O preto, se você quer fazer um cantinho preto, você vai fazer esse cantinho preto aqui dentro. E se você quer que ele fique muito preto, você não aplica essa sombra embaixo dele. Porque agora o preto ele vai se misturar com o rosa. E aí ele não vai ficar super, super, super pretão, mas ele vai ficar bem escurinho, ó. Então, preto, a gente não pega uma vez e esfuma, esfuma, esfuma. Preto a gente pega 400 e 500 vezes e deposita, 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 com a mão leve, devagarinho.
Então, ó, eu já peguei o preto 3 vezes. E agora, dentro do olho, ó, eu vou fazer o cantinho dentro do olho. Daqui a pouco esse preto, ele vai se misturar com esse marronzinho que tá aqui, ó. E aí, o degradê fica muito mais fácil, nem dá pra ver a mistura. A mistura não, dá pra ver a mistura, sabe? Um lado tá lindo e outro tá horrível. Bem isso, Matilde. Olha só, eu tenho provas que eu fazia esse tipo de maquiagem. Eu tenho fotos de clientes. Em mim, eu não tenho muitas fotos. Eu tava catando esses dias fotos e eu não tenho muitas. Eu acho que eu não tirava muita foto, sei lá. E aí eu vou fazendo o meu cantinho aqui, ó, mais escuro da maquiagem. E quando eu encosto aqui no côncavo e aqui no cantinho, já tem marrom ali. E aí o marrom, ele já tá esfumado. Então o preto encostando no marrom, ele já vai ficar melhor. Agora, pra no meio disso aqui eu fazer um degradê bacana, eu tenho que vir com uma sombra mais clara que o preto e mais escura que a rosa. Como assim também? Que confuso. Eu vou voltar o meu degradê agora. Eu vou pegar o marrom mais escuro que eu usei, pouquinho, no pincel, tiro o excesso e eu vou aplicar ele aqui no meio, ó. E já vai ficando um degradê. Vou pegar mais um pouquinho. E ainda tem outra maneira de fazer isso aqui ficar melhor, tá? Posso dar umas batidinhas aqui, ó. E olha, gente, é um olho com degradê, do claro indo lá pro escuro. Agora eu vou voltar com o meu pincel, que eu apliquei a sombra clarinha, que é um rosadinho, e eu vou aplicar de novo. Poderia até molhar o pincel se eu quisesse, e eu aplico ela por cima desse degradê aqui, ó, um pouquinho, dando umas batidinhas aqui. Posso até dar umas batidinhas assim com o dedo, sabe, bem no degradê, e já começa uma sombra que começa, aí no meio tu não enxerga o que que tem. Tu não enxerga se é rosa, se é marrom, se é preto, tu não enxerga. E depois vem o pretinho. Isso aqui mais o delineado que a gente vai fazer daqui a pouco vai ficar um olhão, um olhão. E do outro lado, gente, tá o que? Essa belezura aqui, né? Muito, muito bonita. Quando a gente tá aprendendo uma técnica nova, a gente tem que aprender também o que não fazer, pra gente não fazer. Não é que é uma técnica nova, mas quando a gente tá aprendendo algo novo pra nossa vida, aprende o que não fazer, que também já ajuda muito, sabe? Delineador. Vamos ver como fazer um delineador. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu pretinho da Bruna Tavares, vocês já conhecem, BT Velvet, e depois a gente aprende que não. Eu achava que olho preto era só usar sombra preta e depois a gente aprende que não. Quantos marrons, Cris, vai num olhão preto? Me conta aí, no mínimo. Então olha só. O delineador certo pra mim, Tami, pro meu olho, e vai servir muito pra vocês a dica que eu vou dar aqui, tu não pode fazer ele muito grosso, de primeira, sabe? Porque de olho aberto tem que estar aparecendo pálpebra. O meu olho é pequeno, bem pequeno. Então, se eu fizer o delineado todo de olho fechado, como é que eu vou saber se vai aparecer ou não? Então, o comecinho do meu delineador, aqui, ó, eu faço de olho aberto, me olhando lá no espelho. Posso até dar uma puxadinha assim como eu tô fazendo. E depois eu posso, ó, fechar. Ali, ó, tá saindo. E eu vou fazendo aos pouquinhos agora, aos pouquinhos. Delineador não é um bicho de 7 cabeças. Delineador precisa de treino, de prática. Ó, eu só puxei agora o traço. Pronto. Olha, gente, de olho aberto ainda dá pra ver a sombra clara. Agora, um erro bem grande é fazer o delineado todo de olho fechado e aí você vai perder a noção e vai fazer o delineador muito grosso. Aqui no final, vou fazer um gatinho junto com vocês. Então, o gatinho também tem que ser feito de olho aberto, sempre. Se você faz de olho fechado, você perde totalmente a noção do que você tá fazendo. Então, independente se o teu gatinho, ele for mais grosso, mais fino, mais deitado ou mais em pé, o teu gosto, sabe, se ele é mais curtinho, independente, faça ele de olho aberto, tá? Então, olha só, vou fazer agora aqui.
um traço e agora eu vou voltar. O mais difícil do delineador é deixar os dois olhos iguais. Fazer ele, o gatinho, tá? Não é assim o mais difícil. O mais difícil é realmente deixar os dois iguais. Então agora fica um triângulo ali no meio. E agora, gente, eu preciso vir aqui, ó. E preencher esse triângulo, que também é mais power de fazer. E temos um gatinho bem bonitinho, inclusive, ficou. Ficou bem bito, bem bito. Vou só dar uma consertadinha aqui, ó. Pronto, tinha um tremidinho bem ali, ó. Tinha um tremidinho. E aqui, ó, tá faltando, tem um buraco, ó. Beleza. Temos um gatinho, ó, bem bonitinho. Então aqui, ó, super errado é fazer todo aqui, ó, de olho fechado. Gente, é super difícil fazer isso pra mim. Eu já tô tão acostumada a fazer de outro jeito. E aí você não tem nem noção se isso aqui tá grosso ou se tá fino, sabe? Você não tem nem noção, mas você continua fazendo de olho fechado. Porque você viu alguém fazendo assim. Inclusive, o cantinho ali, ó, sabe? E aí você vai engrossando, você vai engrossando, você vai engrossando. E você não abre o olho pra ver se tá bom. E aí, olha o que vai começando a acontecer. Vai começando a dar caca. Então, gente, você precisa ir abrindo o teu olho pra não acontecer isso ali que aconteceu. Era justo o que eu queria que acontecesse, pra eu mostrar pra vocês. E olha só, vocês estão vendo como tá muito mais grosso? Então agora que eu vou consertar ele, ele vai ficar ainda mais grosso. E agora eu tenho que olhar um pouco pra baixo, porque senão vai carimbar lá em cima pra mim, vai carimbar na pálpebra. Puxar o olho pra fazer delineado nunca vai dar certo. Não, gente, ó, puxar assim, ó, não dá. Agora firmar um pouquinho tudo bem, tá? Porque a minha pele é muito molenga. Muito molenga. Então, ó, eu tô firmando um pouquinho, mas eu não tô fazendo isso aqui, ó, jamais. Eu tô só firmando. Então, agora, pra eu consertar isso aqui... eu vou engrossar. E aí eu vou engrossando. E olha ali, ó, que já carimbou. Vocês estão vendo a caca acontecendo? Já carimbou. Então, gente, vocês viram a diferença de fazer certo e de fazer errado? Fazer certo, você vai fazendo com o olho aberto, e aí fecha, né? Um pouquinho precisa, e aí você abre pra se olhar. Pra não acontecer isso ali, ó. E eu não tô exagerando, gente. Eu não tô exagerando. Tem muita gente que faz assim, tá? Ó, quem nunca fez isso? Eu mesma já fiz. Eu já fiz um delineador gigante em mim, que ficou quase o olho todo. Um dos erros, então, de delineador gatinho é fazer muito grosso. Principalmente que vai esconder praticamente toda a tua sombra. E aí vai carimbar lá em cima, que nem fez a minha. Olha só. Vou pegando mais produto aqui pra mostrar pra vocês como não fazer gatinho. Gente, como não fazer gatinho. Teria assim, ó, vários pra mostrar pra vocês, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Aí vamos supor que você já engrossou, daí você ficou com medo de engrossar mais, e aí deixa assim. Aí deixa torto, ó. Vocês estão vendo que ele vai e aí ele tá reto? Porque aqui, pra melhorar ele agora, eu teria que subir ele mais aqui, pra deixar redondo, sabe? Mas, gente, eu vou deixar assim, tá? Pra não piorar a situação muito mais ainda. Aí, olha só. O delineador gatinho tem vários erros, mas tem dois erros que eu acho os piores erros. Os piores. O primeiro erro é fazer um delineador chifre de boi. Vocês conhecem o delineador chifre de boi, o gatinho chifre de boi? Olha que mistureba, né, gente, dos bichos, dos animais. O delineador chifre de boi é quando ele fica que nem tá essa sombra aqui, ó. Ele fica,
ele fica com uma borda, com uma volta. O delineador, ele tem que ser reto assim, ó, na parte de baixo. Independente se você faz ele mais pra cima no ângulo ou se você faz ele um pouco mais reto. Mas tem um outro erro que é, não sei se pior do que o chifre de boi, eu não sei se é pior ou não, mas que é bem complicado. Vou mostrar agora, ó, pegando mais delineador aqui. O gatinho, é errado, muito errado fazer de olho fechado, a não ser que o teu olho seja muito perfeito, sabe? O olho aquele, ó, bem alongado, alongado não, o olho amendoado, sem nenhuma dobrinha de pálpebra aqui, talvez até consiga. Pra quem quer a lista, calma aí que a gente vai conversar, tá? Tu viu uma mulher chifre de boi no mercado, eu fiquei com dó dela porque estava muito estranho. Gente, fica muito estranho. Fica muito estranho mesmo. Então, olha só. Muito errado também é fazer o delineado assim, ó. Pegar bem aqui, ó. Bem da junção do olho. E fazer muito reto. Ah, ficou menos reto do que eu queria. Nem ficou tão ruim. E aí depois junta. Grosso. Desde lá, ó. Não vai dar pra ver tanto. Ah, ficou assim. Ficou como eu queria. Gente, não vai dar pra ver tanto por causa da sombra, né? Porque a sombra ficou muito preta ali. Mas olha bem, gente, a diferença de um e do outro. Então aqui eu vou... Deixa eu melhorar isso aqui, que aqui tá torto, ó. Pra vocês conseguirem ver. Isso aqui, gente, deixa o olho triste. Deixa o olho de vocês cansado. Eu vou chegar bem perto que aí vocês vão conseguir. Vocês estão vendo que o delineador tá assim, ó. Ó, tem que ficar reta. Vocês estão vendo que o delineador tá reto? Ó, reto. Então, gente, isso aqui deixa o olho caído e cansado. Se não tivesse o preto embaixo, vocês conseguiriam ver bem mais. Mas completamente errado. E isso aqui é mais certo. Agora, se fosse mais curto, beleza. Se fosse mais comprido, beleza também. Se ele fosse mais pra cima, também não teria problema. Se ele fosse um pouquinho mais reto, até também não teria problema. Mas completamente reto vai deixar o teu olho parecendo oriental. Se você não é oriental e você não quer parecer oriental, aí tá errado, entendeu? Agora, se você quer parecer oriental, beleza. Então tá, vamos continuar nossa caca? Vamos continuar nossa caca aqui. O pior é que você é tão bonita que é duro te deixar feia. Oh, meu Deus! Ai, gente, vocês me matam. Estou vendo perfeito, viu? Ai, Ilza, que bom que dá pra ver. Quando parece o símbolo da Nike. Kátia, meu Deus do céu. O símbolo da Nike é o delineador chifre de boi, que é assim, é redondo aqui embaixo. Vou fazer. Já que vocês estão aí comigo, vou fazer. Ó. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Porque às vezes a gente quer fazer errado e não consegue, né? Ô, inferno. Consegui um pouco. Consegui piorar, sabe? Mas assim, poderia estar bem pior ainda o chifre de boi. Porque aí a ponta teria que estar mais pra cima, né? Tá quase, gente. Ó, tá saindo um chifre. Tá saindo um chifre! Ó, pronto, saiu um delineador chifre. Então, olha só, gente, não quer dizer que esse delineado aqui, se ele estivesse retinho, tudo bem, sabe? Ele poderia, aqui ter uma curvinha, e claro que aqui teria que ser bem mais fino, né? Mas eu acho que vocês conseguiram entender que o maior erro aqui é a gente fazer o delineado no começo e no final de olho fechado. Esse é o maior erro, porque aí você perde as proporções do seu olho. Vocês sempre me pedem, Tami, como é que faz? O meu olho é assim, o que eu faço? Blá, blá. Você tem que primeiro aprender como fazer, depois você vai adaptar pro seu olho. Essa é uma grande dica aqui que eu tenho pra dar pra vocês. Aprende a fazer. Se não ficar perfeito, ok, mas você precisa treinar. Depois você vai adaptando pro seu formato de olhos. Deixa eu ler o que vocês escreveram aqui e a gente já continua. Cílio postiço, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Quando a gente aplica um cílio muito grande, maior do que o nosso olho, o quanto fica estranho. Vou pegar um cílio postiço aqui, que ele é grande pro meu olho. Ele é um cílio lindo, muito lindo. Mas ele é muito grande pro meu olho. Só que pena que eu fiz um pretão tão pretão lá no canto, que vocês não vão nem enxergar direito que o cílio vai estar lá pra fora do olho. Tô passando cola no cílio.
Uma das dicas aqui, gente, para cílios postiços é você acertar o modelo, mas principalmente o tamanho do cílio pro teu olho. O cílio postiço você tem que cortar ele bem aonde termina o teu olho. O cílio postiço não pode ir pra fora do teu olho, senão vai deixar o teu olho caído. O meu protetor labial tá acumulando aqui na boca, daqui a pouco eu vou tirar. Gente, eu tenho só mais 2 ou 3 coisinhas pra falar pra vocês aqui do olho. Então eu quero saber, vamos voltar aqui pra gente terminar? Só que ó, o meu cílio tá secando aqui, então voltem logo, tá? Vou encerrar aqui e vou voltar pra mostrar pra vocês um cílio maior do que o outro. Beleza? Beijo! Voltando, hein? 3, 2, 1. Quero todo mundo aqui. Nós estamos em 30 maravilhosas aqui. Quero todo mundo de volta. Gente, tô colando aqui o cílio. Já pena que não vai dar pra ver. Nem vai dar pra ver. Um outro dia eu posso mostrar isso aqui pra vocês. Ó, gente. Preciso limpar a minha pinça. Aqui eu tenho um lencinho de bundinha de neném. A minha pinça, ela tava grudando na cola dos cílios postiços. Eu nunca vou conseguir colar se eu fizer isso. Se eu não limpar. Pronto, agora foi. Então aqui, gente, esse cílio postiço que eu tô colando aqui, ele tá vindo aqui pra fora do meu olho. Vocês não vão conseguir enxergar. Infelizmente. Vocês não vão conseguir ver. Porque o delineador tá tão grosso pro meu olho que o cílio postiço nem aparece. Não dá nem pra ver, gente. Não dá nem pra ver. E agora vocês vão ver a diferença no olho de cá. Olha só, eu esqueci de passar máscara antes. No olho de cá, eu vou mostrar pra vocês o errado e o certo de máscara, tá? É bem errado, gente, a gente aplicar máscara só assim, ó. Ou piscando, ou fazendo assim, né? Tanto faz. Isso aqui não entrega o poder da máscara pro olho de vocês. É preciso forçar um pouquinho o olho de vocês, sabe? Forçar o aplicador no cílio, que aí vocês vão conseguir efeito. Então, a maneira certa de aplicar máscara de cílios: encosta e força. Pode fazer só o movimento assim, ó. Só que tem que encostar e forçar, tem que encostar bem na raiz dos cílios. Então, ó, pode ser um movimento rápido, mas tem que ser encostando bem. Existem 3 movimentos para aplicar máscara de cílios, basicamente. Você pode fazer zigue-zague, você pode apenas aplicar e você pode girar o aplicador, tá? Esses 3 movimentos aqui, faz um, faz o outro, volta pro outro, volta pro outro, volta pro outro, sabe? Faz eles alternados, é a melhor coisa. Você vai conseguir muito, 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 muito mais efeito. Então eu tô aqui aplicando. Dei até uma borradinha ali, ó. Ó, nem dá pra ver, gente. Vocês nem conseguem enxergar porque o meu cílio é tão pequenininho. Esse cílio, vocês estão vendo que ele tá aqui, ó. Olha ali, ó. Vocês estão vendo? Olha ali onde é que tá o cílio. Agora vocês conseguem enxergar, ó. Por causa do meu dedo ali, vocês conseguem enxergar que o cílio, ele acaba depois do meu olho. Ele acaba pra fora do meu olho. Quando o cílio acaba pra fora do olho, gente, e tem muito isso por aí. Muito, 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 muito isso por aí. Gente, muito maquiador que cola cílio nas clientes muito maior do que o olho da criatura. E aí deixa um cilhão. Fica bonito o cilhão? Fica bonito. Só que deixa o olho da criatura caído. E olho caído, gente, sempre vai remeter uma pessoa triste, melancólica, cansada. Por isso que quem tem olhos caídos, e gente, tem muita gente que tem olhos caídos, que é o olho assim, ó, puxadinho pra baixo, no cantinho externo. Quem tem olho caído, tem muita técnica e bem fáceis de automaquiagem. Tô passando cola nos cílios pra não deixar esse olho tão caído. Cílio tá do tamanho do meu olho, eu venho de cima pra baixo, só que não com o cílio em pé, tá? Então é de cima pra baixo, e aí eu só dou uma inclinadinha pra não encostar nos meus cílios, que eu acabei de passar máscara. Tem que ser assim, gente, senão eu não enxergo. E aí eu encosto o cantinho, o do meio, quer dizer, desculpa, e dou uma forçadinha aí no meio. Aí na lateral aqui, externa, no canto externo, forço. E no canto interno, encosto lá e dou uma forçadinha também. Acho que eu tinha que ter deixado secar um pouquinho mais essa cola.
Quando a gente coloca o cílio com a cola muito molhada, acaba que demora mais para ele ficar no lugar, sabe? Mas olha só, o meu cílio certo pro meu olho, ele tá terminando dentro do meu olho. E o cílio errado, ele tá terminando, ele tá colado ali onde termina o delineador. E aí isso aqui deixa o olho caído. Só que como o delineador já tá deixando meu olho caído, não dá nem pra ver. Mas eu acho que vocês conseguiram entender. Me fala aí se vocês conseguiram entender a diferença do cílio. O olho da Caca é exatamente o que eu faço. Marielle, passa a fazer esse aqui então. Treina, treina. A parte de baixo do olho, gente, olha só. Eu não tenho lápis preto de olho. Então eu vou passar o meu BT Velvet, que é tipo um delineador. Com o pincel do delineador mesmo, eu vou passar aqui, ó, nesse olho. Quando a gente aplica o preto assim, ó, na linha d'água, pode ser certo e pode ser errado, vai depender do que tu quer. Então ali apliquei o pretinho, ó, dentro do olho. Tem muita gente que faz isso aqui e só isso, né? Então tá. Só que isso aqui diminui o olho, e bastante, tá? Agora o que eu vou fazer do lado de cá é o que aumenta o olho. Então isso aqui não tá errado. Isso aqui tá errado se tu quer... tá errado se tu quer aumentar o teu olho, porque isso aqui diminui o olho. Eu tô aplicando preto aqui. No olho, e na linha d'água e fora da linha d'água também. E aqui no meu gatinho, eu vou juntar nesse cantinho para não ficar um buraco. Ó, dei uma juntadinha ali. Vocês estão vendo? Podia ser ainda mais reto isso aqui, sabe? Podia ser assim, ó. Mais reto. Ó, gosto bastante assim, ó. Fica bem poderosão, sabe? Se eu fizer isso, eu viro um panda. Calma que vai dar tudo certo. Olha só. Isso aqui diminui o olho e isso aqui aumenta. Só que fazer só isso aqui é um tiro no pé. Por que que é um tiro no pé? Porque você precisa selar isso aqui com sombra. E selar com sombra marrom é muito errado, que é o que eu vou fazer aqui. Então assim, ó. Eu vou pegar um pincelzinho pequenininho aqui e eu vou pegar agora o marrom que eu usei lá no começo. Um marrom escuro, sabe? Aquele marrom bem escurão. Vou pegar um pincel pequenininho e vou fazer isso aqui, ó. Em cima do preto e na bordinha dele. Mais um pouquinho para fazer mais diferenciação aqui com a pele. Agora eu vou limpar o meu pincel, pegar o marrom clarinho que a gente começou o esfumado e vou fazer mais para baixo o marrom clarinho, para fazer o quê? Um degradê com a minha pele. Fica um olhão. Se você não gosta, tudo bem. Mas isso aqui aumenta o olho e isso aqui diminui o olho. Só que é claro que a parte de cima aqui do olho tá tão errada que fica até difícil de ver, né? Fica até difícil de ver. Eu passo preto na linha d'água. Aprendi antes de ontem com você a passar na parte de cima para durar mais. Eu amei a dica. Que legal, Matilde! Sim, aplica na parte de cima também que vai durar muito mais. Principalmente se for lápis, tá? Principalmente. Gente, eu não faço sempre aqui isso porque meu olho é mega sensível. E daí quando eu faço, me dá uma agonia, sabe? Então eu não faço sempre. E outra coisa, esse tipo de produto aqui gruda muito mais na linha d'água. Então não precisa necessariamente aplicar lá também. Mas lápis, com certeza, tá? Amei esse olho, mas achei difícil de fazer. Olha só, talvez tu achou difícil a tua percepção porque eu fiz muita coisa. Agora, se eu fizesse isso aqui do começo até o fim, você não acharia tão difícil, sabe? Porque aqui nada mais é que um esfumado que eu já mostrei pra vocês diversas vezes. E o cantinho externo que eu fiz com o preto é só depositar o preto e esfumar ele com o marrom. Então, você precisa treinar. O preto aqui embaixo não tá errado. O preto aqui embaixo tá errado apenas porque ele tá diminuindo o meu olho. Se você quer diminuir o seu olho é muito grande, aplica o pretinho assim só dentro. Agora eu vou mostrar pra vocês realmente uma coisa errada. Aí, você ouviu falar que tem que aplicar preto embaixo, sabe? E aí, com o pincel pequenininho, você pega preto e você aplica preto aqui, ó. Você aplica o lápis, ou o delineador, ou o BT Velvet, que nem eu fiz. E aí você pega preto.
Aí você tenta dar uma esfumadinha assim na borda e beleza, você vai viver sua vida desse jeito. Bom, vamos lá. Vamos ver o que tudo tá errado aqui em fazer esse pretinho aqui e deixar assim, tá? Tá errado aplicar a sombra preta assim, porque essa sombra aqui, ela precisa de acabamento. Vocês conseguem ver que essa sombra aqui, claro, aqui caiu um pouquinho, depois eu tenho que limpar. Vocês estão vendo? Ó, tá escuro aqui, ó. Depois eu tenho que limpar. Mas a sombra preta com a tua pele, ela dá uma diferença muito grande, que é o que tá acontecendo aqui, ó. Aí tá marcado a maquiagem asa de barata, né? Tá marcado aquele V. Aqui a mesma coisa, eu preciso colocar um marronzinho na borda. Outra coisa, se isso aqui borrar, vai borrar com certeza muito pior do que aqui. Aqui a gente tem um degradê com a pele, aqui não, é preto com preto. Mesmo que a tua pele seja negra, que a tua pele seja uma pele bem escura, não aplica o preto direto. Na bordinha dele você vem com marrom que nem eu fiz aqui, sabe? A mesma coisa. Agora eu vou pegar o meu pincel, meu pincel de pó, esse é um pincel pequeno de pó. Vou pegar pó no pincel e vou varrer um pouquinho aqui, ó. Vou até fazer do outro lado também, né, pra não ser injusta. Então, quando cai alguma coisa aqui, a tua pele já tá pronta, varre com pó no pincel. Galera, olha só. Tem mais coisa que é errado e que é certo? Muito mais. Mas nessa proposta de maquiagem aqui, que eu tô falando pra vocês hoje, eu acho que deu pra entender bastante coisa, né? Boca desenhadinha, mesmo com o lip tint, que é bem, né, fraquinho. Olha só. Nesse olho de cá tem mais um erro que eu cometi e não falei pra vocês. No olho de cá eu não passei máscara de cílios pra grudar o postiço nos cílios. No lado de cá eu passei antes. Dá pra passar antes ou dá pra passar depois, tá? Vocês que decidem se querem passar antes ou depois. Eu sei que é ruim uma professora falar isso, mas sabe o que é? Vai muito dos cílios de vocês. O meu cílio, quando eu comecei a colocar cílio postiço, quando eu aprendi a colocar, passei um gloss incolor, ó, gloss da Avon. Velho! Espero que não esteja vencido, porque não tem a data de validade, mas ele não mudou o cheiro e não mudou a cor. Beleza. Tá falando de cílios postiços, né? Quando eu comecei a colocar cílios postiços em mim, eu aplicava o cílio e depois a máscara. Hoje, quando eu vou aplicar um cílio muito pesado, sabe aquele cílio muito cheio, eu deixo pra aplicar depois a máscara. E quando eu vou aplicar um cílio desse formatinho aqui, ó, que é bem natural, que nem esse daqui, ó, um cílio naturalzinho, ó, eu gosto de aplicar a máscara primeiro. E se precisar juntar, eu aplico depois de novo. Mostra como usar gloss sem ficar escorrendo. Maria Conceição, é o seguinte, o gloss você não pode aplicar demais e o gloss que tem que não escorrer, sabe? Não é tanto a aplicação. O produto, alguns glosses, eles escorrem por si só. Então é mais do produto do que você, sabe? Mas não pode aplicar demais, tem que aplicar pouco, dá uma batidinha e daqui umas horas tu aplica de novo. Vocês estão vendo que aqui tá falhado o preto? Olha ali, ó. Sabe por quê? Porque eu não desci pra fora do olho com esse produto aqui. Pode, ou com o lápis, se você usa lápis, ou com o delineador em gel, sabe? Eu desci com a sombra. E a sombra, ela não tem o mesmo poder de pigmentação. Então vai ficar esses buracos da maquiagem, sabe? Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Esse olho aqui, se ele não tivesse com esse delineador tão esquisito, né? Se ele tivesse retinho como tava antes, assim, ó. Se ele tivesse assim e aqui não tivesse escuro, se fosse só o delineador muito grosso, ele não estaria feio, só que ele estaria fechando muito o meu olho. E a parte de baixo, eu não gosto assim, só com preto, porque eu acho que isso aqui, na hora de borrar, se borrar, entrar em contato com o teu corretivo e borrar, vai virar lambança, sabe? Gente, olha de olho fechado, que coisa mais horrível esse olho. Esse aqui tá bem mais bonitinho, né? Que coisa séria, que coisa séria. Gente, aqui eu poderia, sabe fazer o que nesse olho? Vou fazer junto com vocês bem rápido. Bem rápido. Última coisa. Peguei o delineador de novo, pretinho, e agora eu vou aplicar ele, ó, na colinha do cílio. Fundamental fazer isso, gente, quando você usa delineador. Se eu não tivesse usando o delineador, essa colinha, ela se mistura, sabe, com a minha maquiagem, com a minha pele, enfim, não aparece. Só que no preto aparece, fica muito feio.
Isso aqui é acabamento de maquiagem. Eu tava quase esquecendo, ó, de passar pra vocês. E no outro olho eu não vou fazer, então daria pra ver, né? A cola, ó. Esse olho já tava... Esse cílio aqui já tava usado, então ele já tava com preto. Ele já tava sujo. Galera, é isso aí, então, pra hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa diferença de um olho e do outro. Espero que vocês tenham aprendido, principalmente, o que não fazer. Principalmente. Porque o que fazer vem com o tempo, vem com a prática. Mas se você entender a técnica de como não fazer, é meio caminho andado. Meio caminho andado, sabe? Então,